Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva necessitada depositando 2 pequenas moedas. Disse então: eu lhes garanto, essa viúva pobre como é, ofereceu mais que todos, porque todos eles depositaram como oferta parte do que tinham de sobra. Mas ela, na sua extrema pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Esta é a palavra do Evangelho de Lucas. Iniciando hoje nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e cumprimentar a todos vocês, amigos ouvintes, do norte ao sul do Brasil, aqui reunidos no momento de silêncio, de oração, de encontro com Ele, o nosso Mestre. Ele que se comove, se emociona diante de uma mulher viúva, pobre, que chega ao templo e coloca 2 moedinhas no cofre do templo. E Jesus era um grande catequista, que ensinava e catequizava, não a partir de teorias, de livros, mas a partir da vida, da experiência. No templo, Jesus vê as pessoas fazendo ofertas. Cada ofertante dizia em voz alta a quantia que estava dando. Os ricos depositavam quantias vultosas. A viúva dá apenas 2 moedinhas. O fato de serem moedinhas fala da sua pobreza. E o fato de serem 2 demonstra a sua generosidade. O elogio de Jesus deixa claro qual é a verdadeira atitude religiosa. Deus não quer o que sobra do supérfluo, seja em qual sentido for. Ele quer uma resposta total da pessoa que englobe toda a sua vida. Em outras palavras, Deus não quer ficar trancado num canto de nossa vida, recebendo o resto. Ele quer iluminar tudo e participar de tudo. Os pobres podem entender isso. Os ricos, porém, jamais entenderão, porque isso os forçaria a praticar a justiça e, portanto, a perder grande parte da sua riqueza. Jesus havia criticado fortemente o comércio no templo, transformado em abrigo de ladrões. Na sequência, ele anuncia que esse templo, luxuosamente construído graças às ofertas dos fiéis, seria destruído. Agora, o seu olhar recai sobre uma viúva pobre que deposita no tesouro do templo, diz o Evangelho, tudo o que tinha para viver. Fico imaginando que Jesus, diante de cena tão nobre e comovente, teve ímpeto de correr até a pobrezinha e dizer-lhe: Senhora, guarde o seu dinheirinho, ele é indispensável para a sua sobrevivência. Tal atitude estaria em total sintonia com as advertências de Jesus
contra a sociedade que explora e castiga os pobres e marginalizados. Aos ricos, Jesus recomendaria que fossem menos vaidosos e menos apegados ao dinheiro. Esta atitude da mulher viúva, que sabe repartir e doar aos outros, à comunidade, é algo que a gente presencia a todo momento. Eu ajudo numa casa chamada Casa dos Pobres, que é a casa da comunidade missionária São Francisco, aqui em Santo André. Uma casa que está ajudando muitas pessoas que passam necessidade, que passam fome, através especialmente de marmitex e roupa. Muita gente que passa necessidade nesse dia. Muitas pessoas que até têm casa para morar, mas não têm dinheiro para comprar comida suficiente para a família. É impressionante, só para dar um pequeno exemplo, que outro dia o pessoal me disse: Frei, não temos mais mistura, vamos comprar. O pessoal foi comprar com o pouco dinheiro que tinha. Passaram 2 dias, cheguei lá, o pessoal falou para mim: Frei, precisamos comprar um freezer porque chegou tanta mistura que a gente não sabe mais onde colocar. São as viúvas de hoje, os pobres de hoje, que sabem compartilhar. É Deus que, através dos pequenos, dos pobres, sabe manifestar tanta solidariedade, compartilhar, a fim de que ninguém passe fome. Se nós tivéssemos uma política de partilha e não de acumulação como aquela que nós temos, ninguém passaria fome nesse país. E esta é a nossa reflexão de hoje. O Evangelho de Lucas.